Tudo bom, pessoal? Aqui é o professor Hélito, mais uma aula aí de biologia celular, ok? Nossa aula vai continuar sobre membranas celulares, tá? A gente está falando aí sobre os transportes de substâncias. Nós vimos aí vários tipos, né? Em que ocorre aí o transporte de substância na membrana celular, na membrana das células. Lembrando aí que nós temos tanto essa estrutura, tanto em células procarióticas como em células eucarióticas, ok? Só recordando, pessoal, então nós temos aqui uma estrutura de uma membrana plasmática, por exemplo, né? Então, grande parte das outras membranas também, elas são muito parecidas, tá? Então, é formada aí por duas camadas de lipídio, né? Por isso que nós chamamos que as membranas celulares é uma camada bilipídica, né? Uma camada dupla de lipídios. Nós temos aí nessa camada dupla de lipídios proteínas. Nós temos, além das proteínas, algumas moléculas de carboidrato também, ok? Esses carboidratos que se ligam às proteínas nós chamamos de glicoproteínas, e os carboidratos que se ligam diretamente aos lipídios nós chamamos de glicolipídio. Então, de forma geral, as membranas, né, são formadas por lipídios, são formados por proteínas e possuem na composição também os carboidratos. Então, o que nós vimos aí até agora de transporte, né, de troca que vai acontecer nas membranas celulares? Nós vimos aí o transporte ativo, né, aquele transporte passivo, perdão, aquele transporte que não necessita de energia, né? Quem lembra aí que não necessita de energia porque ele vai a favor do gradiente de concentração. E aí nós vimos a difusão simples, vimos a difusão facilitada, vimos a osmose também, que é o movimento de água que vai acontecer ali na membrana celular. Nós vimos também o transporte ativo, né? Como o nome próprio diz aqui, transporte ativo. Ele necessita de energia porque ele vai contra o gradiente de concentração. E hoje e agora nessa aula nós vamos ver aí um terceiro tipo de transporte em que nós chamamos aí que é um transporte mediado por vesículas, tá? Então nesse caso aqui também será necessário o uso de energia. Então para que ocorra o transporte mediado por vesículas, a célula vai gastar energia para formar as vesículas, a célula vai gastar energia para transportar, para movimentar essas vesículas. Então acaba aqui sendo um tipo de transporte aí que necessita de energia também. Só que ele vai ser feito por vesículas, né? Tanto eliminando partículas ou também absorvendo partículas, tá? Tanto na saída como na entrada, a célula pode realizar também através de mediação por vesículas. E nós vamos ver dois tipos: a endocitose, quando precisa entrar alguma coisa dentro da célula, e a exocitose, quando alguma coisa precisa sair da célula. Então, quando a célula precisa secretar alguma coisa que ela sintetizou, ela vai fazer por exocitose. Então, quando o macrófago, por exemplo, ele vai fagocitar uma bactéria, vai fagocitar algum vírus, ele está fazendo um tipo de endocitose, ok? Então, nós vamos ver esse tipo de transporte, que é o transporte mediado por vesículas. É uma aula bem curta, que nós vamos estar tratando aí da endocitose e da exocitose, tá bem? Então, pessoal, qual que é a principal característica aí desse transporte mediado por vesículas, tá? Então, primeiramente, que ele vai formar vesículas, né? Do que é formado essas vesículas? De lipídio, tá? É como se fosse uma membrana celular ali, só que ela vai estar em forma de uma vesícula, tá? Ela vai estar ali fechada, formando uma vesícula, tá? Então, ocorre a formação dessas vesículas. E essa formação de vesícula vai auxiliar tanto na absorção como na eliminação de partículas que a célula vai realizar. Tá? Então, todas as células elas necessitam formar vesículas, elas necessitam transportar, dependendo da sua função, através da formação de vesículas. Então, tanto uma célula procariótica como uma célula eucariótica, elas necessitam formar essas partículas, né, essas vesículas, para que ocorra então a absorção ou até mesmo eliminação de alguma partícula, tá? Então, como eu falei para vocês, isso depende de energia, então tanto para formar como para transportar, vai necessitar de energia, vai necessitar de ATP para que ocorra aí
essas funções, tá bom? Nós podemos dividir, pessoal, em dois tipos, a endocitose e a exocitose. Então, tanto a endocitose como a exocitose, os dois vão utilizar aí a formação de vesículas lipídicas. Os dois estarão envolvidos aí com a formação de vesículas lipídicas, tá? Então, endo, pessoal, ó, dentro, tá? Para dentro, tá? Então, endocitose é o que? Endo, a entrada de moléculas, tá? Ou até mesmo a entrada de micro-organismos que vai acontecer para dentro da célula. Então, endo, tá? Lembra? Endo, entrada, né? Cito, né? De célula, é entrada de moléculas ou de micro-organismos nas células, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, nós temos uma célula fagocitária, né? Tudo isso aqui, ó, é uma célula fagocitária. Podem notar aqui no meio ó, que nós temos uma estrutura, provavelmente uma bactéria, tá? Provavelmente deve ser uma bactéria. Então, isso aqui, ó, a célula está fazendo o quê? Essa célula fagocitária, ela está fazendo uma endocitose, tá? Então pode ver que ela forma, ó, como que fossem uns falsos pés aqui, ó, como se fossem uns pezinhos fechando quem? A bactéria, tá? Então esses falsos pés nós chamamos de pseudópodes, tá? Então falso pés, tá? Pseudo, né, de falso, pode de pés. Então falsos pés nós chamamos de pseudópodes, tá? Quando se fecha esse pseudópodes aqui, pessoal, essas duas extremidades aqui, essa região recebe um nome aí importante para as células. Nós chamamos de fagossomo, tá? Então acaba recebendo o nome dessa estrutura chamada de fagossomo. Do que é formado esse fagossomo? Notem aqui ó, que é formado da membrana que estava formando a membrana plasmática dessa célula, tá? Então teve aqui a ligação, né, das duas partes aqui desse pseudópode e quando fechou, né, acaba se unindo, formando aí um fagossomo dentro da célula, tá? Então isso aqui é um tipo de endocitose, então a célula está fazendo uma endocitose. No caso da endocitose, ela pode ser de duas formas. Nós temos a pinocitose, tá? Então nós temos a pinocitose e nós temos a fagocitose. Quando na endocitose ocorre a entrada de uma molécula grande, de uma partícula grande, né? Por exemplo, uma bactéria, né? O macrófago vai fagocitar uma bactéria, o macrófago vai fagocitar um protozoário, e isso ocorre então a formação de pseudópodes, nós chamamos de fagocitose. Tá? Então, fagocitose é um tipo de endocitose em que vai acontecer aí a entrada, né? Vai ocorrer a formação de vesículas lipídicas e dentro dessas vesículas lipídicas nós teremos aí a absorção de grandes partículas, né? Ou até mesmo de alguns micro-organismos também, tá? Como por exemplo bactéria e os protozoários. Então na fagocitose nós temos a formação dos falsos pés, dos pseudópodes, tá? Quem pode fazer isso? Por exemplo, as células do macrófago, né? As células fagocitárias do tipo macrófago é um tipo de célula do nosso sistema imunológico que tem a capacidade de fazer a fagocitose. Agora, quando a célula ela precisa absorver alguma molécula dissolvida ali na água, tá? Naquele meio ali em que a célula se encontra, e essa molécula não é grande, tá? Essa partícula aí não é tão grande como nós temos na fagocitose, aí nós falamos aí que a célula está fazendo um tipo de endocitose chamado de pinocitose. Tá? Então a pinocitose é a absorção de moléculas, né, através da formação de vesículas lipídicas. Então, a absorção de moléculas dissolvidas ali naquela água onde se encontra a célula. Um exemplo aí é no caso de proteínas. Né? Então, nós podemos ter aí algumas proteínas dissolvidas ali no meio fora da célula, no meio extracelular, e essas proteínas precisam entrar dentro da célula. Então, vai acontecer o quê? Imagina que isso aqui ó, fosse a membrana plasmática da nossa célula, né? Essa parte aqui ó, seria uma região da nossa célula, né? Um pedaço da célula, aqui ilustrando. E aqui nós temos o meio extracelular e aqui o meio intracelular. Então vamos supor que tem uma proteína aqui que está dissolvida nesse meio, nessa solução aquosa aqui que está fora da célula. E ela precisa entrar dentro da célula. Então quando nós temos aí a chegada dessas proteínas
próximo à célula, dá o início aí da formação de uma invaginação da membrana plasmática, tá? Então a membrana começa então a invaginar para dentro da célula, tá? Formando essa bolsinha aqui, ó. E cada vez vai aumentando a formação da nossa bolsa aqui, da nossa invaginação. E a proteína vai se encontrando lá dentro. Chega uma hora que os dois polos aqui, ó, se encontram da membrana plasmática e libera então a nossa vesícula lipídica, né? Nossa vesícula é formada por quê? Pela membrana plasmática da célula, nesse caso o pinossomo, tá? Então lá dentro do pinossomo nós teremos as proteínas que estariam ali fora da célula. E aí a célula consegue receber essas proteínas e fazer o seu metabolismo aí necessário para essas proteínas aí, utilizadas para fazer algum tipo de função específica para essa proteína. Não só proteína, mas algum outro tipo de molécula também que está ali naquela solução aquosa fora da célula. Então, endocitose é a entrada de moléculas, né? Entrada. E nós temos dois tipos. Nós temos a fagocitose, quando nós tratamos aí de grandes partículas, né? Por exemplo, bactérias, protozoários, vírus, tá? Então a célula faz um tipo aí chamado de fagocitose. Quando é moléculas aí menores, né, dissolvidas, geralmente aí no meio aquoso, né, onde se encontra a célula, nós chamamos de pinocitose, tá bem? Já a exocitose, como a própria palavra diz, ó, exo, né, fora, ex, né, fora, exocitose. Então é a saída de moléculas da célula. Então tem muita célula que ela faz a síntese de muitas proteínas, né? Sintetiza muita proteína. E a célula pode ter duas funções para essas proteínas que ela mesma sintetiza. Ou a própria célula vai utilizar, ou essa célula precisa enviar para fora essa proteína, em um processo que nós chamamos de secreção. Tá? Então, para que ocorra a secreção, para que ocorra a eliminação dessas proteínas, elas vão ser eliminadas de que forma? Pela formação de vesículas lipídicas. Tá? E isso tudo nós chamamos de exocitose. Então, como é que isso vai acontecer? Então, imagina aqui, nós temos a membrana plasmática, né? A bicamada de lipídios. Deste lado aqui nós temos o citoplasma, né? No meio intracelular. E deste lado aqui, ó, do outro lado da membrana plasmática, nós temos o meio extracelular. A célula, né, produziu aí as proteínas, essas estruturas em vermelho seriam as proteínas. O que acontece com essas proteínas? São proteínas que, nesse caso aqui, serão secretadas, serão eliminadas para fora da célula. Então, a primeira coisa que vai acontecer, essas proteínas elas ficarão dentro de vesículas. Então, essas vesículas vão ser formadas dentro das células. Tá? Então, essas vesículas vão ser formadas dentro das células, contendo o que? As proteínas, né, que serão eliminadas, que serão secretadas para fora da célula. O que vai acontecer? Quando essas vesículas lipídicas chegarem próximo à membrana plasmática, notem que tanto a vesícula como a membrana são formadas por lipídios, por dupla camada de lipídios. Então ocorre aqui uma união dessas camadas de lipídio, e quando acontece a união dessa camada de lipídio, tem a liberação então das partículas, nesse caso aqui das proteínas, para o meio extracelular. E aí nós chamamos de um processo de secreção. Tá? Então a exocitose é basicamente aí a saída de moléculas da célula e vai ser lançada para fora dessas células por secreções, que é muito importante aí para diversas etapas metabólicas do organismo, ok? Então quando nós temos células que vai sintetizar alguma coisa e essa molécula que ela vai sintetizar, uma proteína, por exemplo, precisa ser exportada para fora, ela vai ser exportada através de uma secreção. E essa secreção vai ser secretada. Essa proteína vai ser secretada, essa substância vai ser secretada. E isso vai acontecer por que tipo de transporte? Por exocitose. Então, quando acontece essa eliminação das nossas partículas, eliminação dessas proteínas que estavam aqui nas vesículas, nós chamamos de plasmocitose. Tá? Então, quando ocorre mesmo a eliminação aqui, ó, no meio extracelular, nós chamamos de plasmocitose. Tá bem? Então, esses dois aí, tanto a endocitose como a exocitose, elas vão envolver o quê?
vesículas lipídicas, né? Vocês viram que isso vai envolver vesículas lipídicas, seja na entrada ou seja na saída de alguma molécula. Aqui, ó, só para vocês verem, tá? Questão de síntese, né? Então, todas as células a gente vai estudar as organelas. Nesse caso aqui nós temos uma célula eucariótica, então nós podemos ver aqui que é uma eucariótica, porque aqui nós temos o núcleo, né? E também aqui nós temos vários tipos de organelas. Então, o que nós temos de interessante aqui? Nós temos aqui o núcleo, né? Bem grande, bem definido. E próximo do núcleo, nós temos essas estruturas aqui, ó, com esses grânulos. Essa estrutura com esses grânulos é o que nós chamamos de retículo endoplasmático granuloso, tá? O retículo endoplasmático rugoso, tá? Por que nós falamos rugoso ou granuloso? Porque em cima aqui, ó, essas estruturas aqui, nós chamamos são ribossomos que estão aderidos sobre esse retículo. E qual que é a função deles, desse retículo endoplasmático granuloso? É fazer a síntese de proteína. Então eles vão fazer muita, mas muita proteína. Sintetiza muita proteína. Então células que fazem o processo, que fazem a função de secreção, né, que fazem a secreção de alguma substância, ela tem essa atividade secretória muito alta, ela possui muito retículo endoplasmático granuloso, tá? Possui muito retículo endoplasmático rugoso, ok? Tem muito, por quê? Porque ela faz muita secreção. Ela faz secreção, né? Ela produz muita proteína, e essa proteína tem que ser exportada para fora. Quem vai auxiliar isso? Uma outra organela chamada de complexo de Golgi. Então, esse complexo de Golgi, ele recebe as proteínas provenientes do retículo endoplasmático rugoso ou granuloso, e lá dentro do complexo de Golgi, nós falamos que acontece um processo que nós chamamos de empacotamento, tá? Então, na região onde está o complexo de Golgi, é uma região em que vai acontecer o empacotamento dessas proteínas. Em que formas? Vai formar então essas vesículas que serão destinadas para fora, né, liberando as proteínas, fazendo um processo de secreção. Então aqui nós chamamos essas vesículas aqui, ó, de grânulos de secreção. Por quê? São grânulos, né, porque tem muita proteína lá dentro, e isso precisa ser secretado, precisa ser eliminado para fora. Aí elimina de que forma? Através da formação de secreção, através da formação de vesículas. Aqui só um resumindo que nós vimos, né? Vimos que o processo de exocitose é a saída, né, de substância da célula. O processo de endocitose é a entrada de partículas, né, de substâncias para dentro da célula. E nós temos aí o tipo de pinocitose, né, que são moléculas pequenas que estão ali na solução aquosa, né? Elas entram, né, através de vesículas. Nós temos moléculas maiores, né? E essas moléculas maiores, como por exemplo uma estrutura maior, né? Por exemplo, uma bactéria, um protozoário, eles poderão ter a sua passagem para dentro da célula, né? Através do que? De formação de vesículas também. Só que nesse caso tem a formação de pseudópodes, tá? Tem a formação de pseudópodes, porque está acontecendo um processo de fagocitose, tá? Então, transporte através de vesículas, né? Mediado por vesículas, é de dois tipos: exocitose e endocitose. Na endocitose nós temos dois subtipos: pinocitose e a fagocitose. Aqui, pessoal, só para a gente ver, né, a revisão total aí dos tipos de transporte que vai acontecer na membrana, né? Nós vimos aí que tem transporte que vai precisar de energia, tem transporte que não vai precisar de energia, tem transporte que vai ser a favor do gradiente de concentração, tem transporte que vai ser contra o gradiente de concentração. Então nós vimos aí que tem o transporte passivo, né, que não precisa de energia. Por quê? Porque vai a favor do gradiente de concentração. Nós vimos três tipos aí: a difusão simples, a difusão facilitada, que é feita por canais iônicos, né, e aquelas proteínas, né, as permeases, que fazem o transporte aí de substâncias
porque elas mudam de conformação. No caso de transporte ativo, que precisa de energia, porque ele vai contra o gradiente de concentração, também é feito por permeases, são proteínas que vão mudar a sua conformação. Vimos também um tipo de transporte aqui no caso para a água, né, de movimento aí de água através da membrana chamado de osmose. E vimos também um tipo de transporte que também vai gastar energia, que é a endocitose e a exocitose. Beleza? Pessoal, de transporte era isso, tá? Qualquer dúvida aí vocês podem entrar em contato, mandar mensagem, mandar e-mail, tá bom? Espero aí que tenha tirado bastante dúvida aí para vocês, tá bom? Um grande abraço aí e até a próxima.